Estamos chegando ao final de mais um ano. Natal está aí essa semana. E o Natal ele nos lembra a simplicidade de Deus. Deus resolveu descer ao mundo e olha só como ele vem. Ele nasce de uma garota, de uma moça virgem. Ele, como o Senhor, Rei dos Reis, Deus, ele poderia nascer nas melhores famílias de todas, só que ele escolheu nascer em uma família pobre financeiramente, escolheu nascer em uma cidade pobre. O Natal nos lembra a simplicidade, e o Rei dos Reis nasce, o Senhor, o Messias, o Salvador, ele nasce. E quem são as primeiras pessoas que recebem essa notícia, Aldevan? São os pastores no campo. Como o nosso Deus, ele, ao mesmo tempo que ele é profundo, ele também é simples. E hoje eu quero falar um pouco sobre as coisas que nós carregamos em nossos corações e essa simplicidade que nós precisamos ter, não só de quem nós somos, mas também da forma como nós enxergamos o Senhor. Tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós almejamos para o futuro, todas as nossas esperanças daquilo que vai vir e do nosso relacionamento com Deus, depende da forma como nós enxergamos Deus. E existem muitas pessoas que têm uma visão errada de Deus. E por conta disso, muitas vezes de forma inconsciente, ela acaba fugindo de Deus, ela acaba não buscando se relacionar com Deus. Quantas pessoas carregam dentro delas a certeza de que eu não vou orar sobre isso não, que Deus ele não vai fazer mesmo. Um Deus que não responde às orações. Um Deus que na maioria das vezes está pronto e disposto a julgar todas as nossas falhas. E nós esquecemos de que o nosso Deus é bom. Nós precisamos viver a nossa vida a partir dessa certeza. Deus, ele é bom. Eu nem vou abrir a Bíblia aqui, mas a passagem a qual eu quero dar um pontapé inicial a respeito disso que eu quero falar hoje é em Provérbios 4, versículo 23, que o Senhor nos diz assim. Vamos lá, vamos abrir. Aleluia. Aleluia, Tu és bom, Senhor. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Os irmãos encontraram? Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Em outras traduções vai dizer, talvez na sua diga, pois dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Em primeiro lugar, nós como seres humanos e criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos muito mais do que aquilo que nós aparentamos. Nós temos uma vida interna, interior. Nós temos um espírito, nós temos uma alma, nós temos o nosso coração. E uma das coisas que Deus se agrada é sobre a verdade no íntimo. E o nosso coração, ele é como um depósito. Imagine só esse galpão como um depósito para nós guardarmos coisas. O nosso coração, ele é assim, ele é como se ele fosse um depósito. Jesus, ele diz para os seus discípulos que o homem bom
do seu coração bom ele tira coisas boas, mas o homem mau, do seu mau coração, ele tira coisas más. Nos mostrando que nós podemos carregar dentro dos nossos corações coisas boas, como também coisas ruins. Mas uma verdade é que nenhum de nós nascemos pronto para fazer a vontade de Deus perfeitamente. Nenhum de nós nasce pronto na caminhada. Provavelmente todos nós temos uma história, todos nós temos um testemunho de como nós chegamos ao conhecimento do Senhor e como nós nos convertemos, como nós fomos alcançados por esse amor de Deus e entramos nessa vida de Deus, nessa salvação. Só que quando nós nos convertemos, muitas vezes nos nossos corações nós trazemos coisas lá do passado, coisas que Jesus ele quer transformar. O Evangelho fala de transformação e quando ela começa a partir da salvação, quando nós ouvimos o Evangelho e nós cremos no Senhor e na sua mensagem, cremos que Jesus é o Messias, que significa aquele que veio salvar, redimir o povo, o Salvador, o Senhor. Quando nós temos esse encontro com Jesus Cristo, nós entramos na salvação, nós recebemos a salvação, só que se inicia um processo de quê? De transformação em nossas vidas. E é aí onde nós vamos nos ver muitas vezes travando guerras dentro de nós, dentro dos nossos corações, contra as coisas que pertenciam à nossa velha vida, mas que Deus não quer mais para aquilo que vem no futuro. Nós vemos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que carregavam coisas boas dentro dos seus corações, tanto de pessoas que carregavam coisas más dentro dos seus corações. Nós vemos um exemplo muito interessante quando Jesus ele se depara ali com um jovem rico que vem até ele, e o jovem rico pergunta ao Senhor: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele: cumpra os mandamentos e você vai fazer isso. E é interessante a resposta daquele jovem rico. Ele diz: eu tenho observado todos os mandamentos desde a minha mocidade, desde a minha juventude, eu tenho observado tudo. Ele era alguém que obedecia à lei. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus olha para ele, Jesus o amou, e Jesus diz: lhe falta uma coisa. Vá, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. Jesus não estava lançando um ensinamento, uma doutrina para que todas as pessoas que fossem seguir a ele tinham que vender tudo para seguir ele, não. Jesus percebeu que aquele jovem carregava dentro dele o amor às riquezas, que é uma das coisas que mais Deus vai falar em sua palavra. Deus fala muito em propriedade, em dinheiro, chega até a dizer que o dinheiro é algo que pode exercer um domínio sobre as nossas vidas. Quantas pessoas hoje em dia carregam dentro dos seus corações o amor ao dinheiro? E por causa disso, aquele jovem se entristeceu, porque ele não queria abandonar, ele não queria se deixar ser transformado pelo Senhor. Porque quando nós nos aproximamos de Jesus e de Deus, a Bíblia vai nos dizer que Deus é luz. E quanto mais nós nos aproximamos dele, as nossas imperfeições, os nossos pecados, os nossos erros vão ficando mais visíveis, mas Deus ele deixa o nosso pecado aparecer e as nossas faltas, as nossas falhas aparecer, não para nos julgar ou para nos envergonhar, mas para nos mostrar que Ele quer transformar. Sempre quando você se vê lutando contra algum pecado, contra algum pensamento, sentimento ruim que você traz da sua velha vida, saiba que você precisa travar guerra contra aquilo ali. Um exemplo: quando o povo de Israel é liberto do Egito e eles estão prestes a entrar na terra prometida, Deus dá uma ordem para eles.
Quando vocês entrarem nas cidades, vocês não deixem ninguém, vocês matem todas as pessoas ali daqueles povos pagãos que viviam na época, porque se vocês deixarem eles serão como espinhos em vossas carnes. E no final das contas vocês vão acabar adorando o Deus deles, eles vão acabar trazendo problemas. E trazendo isso para a nossa vida hoje, quando nós nos convertemos e nós começamos a ver como realmente está o nosso coração, e em comunhão com Deus nós começamos a vasculhar o nosso coração e nós vemos tantas coisas guardadas, coisas boas e coisas ruins. Essas coisas ruins, elas são como inimigos em nossas vidas, que nós não podemos deixar que eles permaneçam lá, porque eles vão trazer problemas. Eles podem, se nós de maneira consentirmos que ele continue ali, ele pode fazer até nós retrocedermos para a nossa velha vida. Deus quer nos purificar, Deus quer nos limpar, e nós vamos ver que Deus ele quer transformar mais do que aquilo que aparenta, que é o que é a nossa estética, aquilo que todo mundo vê. Deus ele quer transformar os nossos corações. E eu pergunto para cada um de vocês aqui nessa noite, vocês não precisam me responder, mas pense consigo mesmo: o que você tem carregado em seu coração? O que você tem deixado permanecer do passado em seu coração? Quantas pessoas iniciam uma caminhada com Cristo, mas escolhem continuar carregando dentro delas, muitas vezes, amor às riquezas, rancor, falta de perdão, ódio de alguém. E a Bíblia nos mostra que nós precisamos deixar todas essas coisas para trás. Deus ele habita dentro de nós, e por causa disso Ele quer limpar a casa dele. E nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Deus ele só transforma pessoas que são sinceras com Ele. Porque muitas vezes nós vemos que a religião e a nossa prática de fé ali acaba nos deixando acomodados e achar que está tudo bem, quando o Senhor tem uma longa jornada para as nossas vidas. Nós simplesmente começamos a caminhada e nós achamos que daquela forma está bom, e nós não queremos avançar mais. Deus ele quer fazer mais em nossas vidas. Deus ele quer nos transformar mais. Deus ele quer fazer com que as pessoas vejam Ele através de nós, porque nós somos as pessoas que representam o Senhor aqui na terra. Saiba que se você já entregou sua vida ao Senhor Jesus, se você já se converteu, você é uma das pessoas que representa Jesus nessa cidade. E para representar Jesus de forma simples, como eu falei no começo, nós precisamos carregar essa pureza dentro de nós, coisa que só Deus pode fazer. E nós vamos ver que muitas vezes quando nós começamos a caminhada e achamos que está tudo bem, é aí onde nós nos enganamos. Nós precisamos avançar. Nós precisamos fazer guerra contra nossos inimigos. Sabe quando alguém te machuca e você sente que deveria revidar, ou você não quer liberar perdão para aquela pessoa? Esse é um inimigo a ser vencido. E se você não fazer guerra contra esse inimigo, ele vai te perturbar, e ele vai tirar seu sono muitas vezes, e ele vai fazer com que você haja de acordo a sua antiga vida, coisa que já não faz mais parte daquilo que Deus tem para você. Então, quando nós estamos conhecendo a Deus a cada dia, em comunhão com Ele, ouvindo a sua palavra, aprendendo com Ele,
volta e meia nós percebemos os inimigos alojados em nossos corações. E nesses momentos nós precisamos fazer guerra contra eles. E nós precisamos ter uma visão correta daquilo que Deus tem para nós. Como eu já falei umas 3 vezes aqui sobre a questão de começar a caminhada e achar que só é isso, mas não é. Nós vemos o exemplo, o pastor Aldevan, do bom samaritano, onde um homem é espancado em uma estrada, e nós vemos ali de forma bem simples e que dá para nós percebermos como é a questão do nosso interior e do nosso coração. Nós vemos que primeiro passa um levita naquela estrada e vê aquele homem caído, espancado. Um levita era alguém que prestava culto na casa de Deus. Era a família responsável por cuidar do templo de Israel, cuidar das questões ali do culto, dos sacrifícios a Deus. Era aparentemente um homem de Deus. Talvez ele estava até indo para o culto, mas ali nós vemos que aquilo que ele professava com sua boca não era a mesma coisa em seu coração. Porque mais importante do que nós termos uma aparência de pessoas que conhecem a Deus e que agradam a Deus, é nós termos essa essência e essa simplicidade dentro de nós e esse amor que ele não teve naquele momento. E então vem um sacerdote. Sacerdote, vamos falar que ele era como um pastor. Ele era o homem que representava Deus ali para o povo, o homem que falava com Deus e falava para o povo o que Deus queria. E esse homem passa e encontra essa pessoa ali precisando de ajuda. Mais uma vez nós vemos que a aparência e aquilo que ele falava não condiz com a sua atitude. E por último passa o bom samaritano, esse homem que muitos dizem que pode ser o próprio Jesus, mas esse homem simples, que não fazia parte do movimento religioso daquela época, carregava dentro do coração dele o amor pelo próximo. E isso fez com que ele pegasse aquilo que ele carregava, o seu azeite, o seu vinho, para estancar as feridas daquele homem machucado, e ele levou ele para uma enfermaria e pagou para ele ficar ali se recuperando. Esse homem, embora não é falar da religião dele, embora não é dito nem quem ele era, o que ele era de verdade, nós vemos que ele carregava algo importante dentro do coração dele, que era o amor ao próximo. Ele carregava dentro dele essa preocupação. Então, para concluir mais ou menos isso, nós vemos outro exemplo muito bom. É bem interessante que nós precisamos reconhecer que todas as pessoas para nós, elas são exemplos. E exemplos, eles são bons e ruins. Muitas vezes nós vemos alguém falando: se for para ser igual fulano, sou para me ser crente igual Beltrano. Uma coisa você precisa entender: todas as pessoas, elas podem ser um exemplo para você. E um exemplo, ele é bom e ruim. E nós vemos na palavra de Deus esses exemplos ruins. Esses exemplos que nós não devemos seguir.
assim como também nós vemos os exemplos das pessoas que nós devemos seguir. Em Atos 3 é narrado um acontecimento ali bem conhecido, onde Pedro e João estão indo orar no templo, e eles encontram um homem ali, paralítico, na porta, e esse homem pede para eles alguma esmola. E Pedro e João, eles não carregavam aparentemente nada. Pedro e João, eles não carregavam aparentemente aquilo que as pessoas dão valor, que é o material, que é a aparência. Mas Pedro diz para ele: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Nós vemos ali o exemplo de pessoas que carregavam dentro deles a unção de Deus, o conhecimento de Deus, de saber que Deus queria curar aquela pessoa ali. Eles carregavam dentro deles o óleo da unção. Eles carregavam dentro deles o poder de Deus para curar. Eles carregavam dentro do coração deles o desejo de fazer Jesus conhecido, o desejo de fazer a vontade de Deus. Eles carregavam muito mais do que aquilo que aparentavam. Jesus, ele quer limpar os nossos corações das mágoas. Jesus, ele quer limpar os nossos corações dos traumas do passado. Jesus quer que nós amemos aqueles que nos fazem o mal. Jesus quer que nós tenhamos um coração simples e puro, e pronto a amar, e pronto a fazer a vontade de Deus, a sermos instrumentos de Deus na vida do próximo. E se você não lembrar de mais nada do que eu disse aqui, lembre-se disso. O nosso coração, ele é um depósito. Ele é como se fosse uma casa. E a responsabilidade de armazenar coisas ali é nossa. Muitas coisas nós já trazemos da nossa antiga vida dentro dele. Essas coisas precisam ser tiradas fora. Muitas coisas precisam ser colocadas lá. Portanto, quando tudo aquilo que eu chamo de inimigo, seja pensamento ruim, seja qualquer coisa que esteja contra a vontade de Deus, faça guerra contra isso. Porque se nós aceitamos, eles vão trazer muitos problemas para nós no futuro. É essa a palavra que o Senhor colocou em meu coração hoje. O Senhor, ele habita dentro de você. O Senhor ele quer mudar a cada dia a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Ele quer nos limpar, ele quer nos fazer avançar. Então jamais pense que aqui está bom, que do jeito que você está bom. Deus tem mais. Deus tem muito mais, pois Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que imaginamos ou até pensamos ou pedimos a Ele. Ele tem pensamentos maiores para nós. Ele tem planos maiores. Em Jeremias 29 o Senhor nos diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu bem sei os pensamentos que tenho para vocês, e eles são pensamentos de bênção e de paz, para vos dar um futuro de esperança. Portanto, enxergue Deus através da Bíblia. Enxergue o Senhor a partir da certeza de que Deus é bom. E se você espera em um Deus bom, por que esperar coisas ruins dele? Porque muitas vezes nós vivemos assolados por uma impressão de que algo ruim vai acontecer. Isso mostra que nós não estamos conhecendo o Senhor como Ele realmente é. Deus é bom e nós precisamos esperar coisas boas dEle. Então olhe para o futuro, olhe para esse próximo ano como esperança. Coloque os seus planos nas mãos do Senhor. Coloque os seus pensamentos, aquilo que você quer para o futuro, a transformação pessoal que você quer. Talvez eu estou falando sobre esses inimigos e você tem lutado com algum deles assim como eu luto.
assim como todos nós lutamos. E seja o momento de você reconhecer em sinceridade para o Senhor que você quer vencer, você quer avançar e que você precisa dele para isso, porque só é Ele que pode fazer essa transformação em nossas vidas. Agora eu vou orar e logo após eu passar a palavra para o Aldevan, vamos orar, meus irmãos. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Ensina, Pai, a cada uma das pessoas que estão aqui, Pai, a lutar, Senhor, a pelejar contra os inimigos que batem à porta dos corações delas, Pai. Ajude o Senhor a vencer, Pai, a vencer, Senhor, os inimigos que estão alojados no coração, Senhor, e que muitas vezes não quer sair, que muitas vezes parece que não tem solução, Pai, mas no nome de Jesus, Pai, dê ferramentas para cada um, Senhor, porque Tu és o Deus do impossível, Senhor. O Senhor muda as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, visita cada um, Pai, com um óleo de alegria e esperança, Senhor. Nós temos vivido dias difíceis, Pai, nessa pandemia, mas no nome de Jesus, Pai, nós somos prisioneiros da esperança. A esperança é o que nós temos, Pai. Se a nossa esperança em Ti se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas no nome de Jesus, Pai, ensine a cada uma dessas pessoas, Pai, a olhar para o futuro com esperança, Senhor. A olhar para o futuro, Senhor, com expectativa boa, Pai, de que algo bom vai acontecer, Senhor. Porque até quando os dias maus vêm da Tua parte, eles vêm para nos ensinar, vêm para nos melhorar, vêm para nos avançar, vêm para nos fazer Te conhecer mais e sermos mais